Quando 3 vendedoras de luxo viram aquele homem sujo entrar na concessionária, riram na cara dele. Vai comprar caminhão com essa roupa? A humilhação foi pública, filmada, cruel. Mas o que ninguém esperava era descobrir quem ele realmente era. Em 10 minutos, o riso virou desespero absoluto. O sol da manhã entrava pelas vidraças enormes da concessionária Imperium, refletindo nos caminhões reluzentes que pareciam joias gigantes expostas no showroom. O cheiro de couro novo e metal polido dominava o ambiente, enquanto o ar-condicionado mantinha a temperatura perfeita para os clientes que chegavam de terno e gravata. Naquele momento, Valdecir ajustou a alça gasta da sua bolsa de lona amarela e respirou fundo antes de empurrar a porta de vidro. Suas botas tinham manchas de óleo, a calça bege estava amassada e a camisa branca trazia marcas evidentes de trabalho pesado. Seus cabelos grisalhos desalinhados e a barba por fazer completavam a imagem de alguém que acabara de sair de uma jornada extenuante. O silêncio que tomou conta do salão foi instantâneo. Atrás do balcão principal, Morgana parou de digitar no computador e ergueu os olhos. Seu terno vermelho impecável contrastava com a expressão de desdém que surgiu em seu rosto ao observar o homem que caminhava timidamente entre os veículos. Ela cutucou Fabiana, que ajeitava alguns catálogos ao lado, e as duas trocaram um olhar cúmplice. Você acredita nisso? Morgana sussurrou alto o suficiente para ser ouvida. Acho que ele confundiu aqui com uma oficina mecânica. Fabiana cobriu a boca para abafar uma risada, seus olhos percorrendo Valdecir da cabeça aos pés. O vestido azul marinho que ela usava parecia ainda mais elegante enquanto se apoiava no balcão, observando a cena como quem assiste a um espetáculo de comédia. Do outro lado do showroom, Letícia terminava de atender um cliente quando notou a movimentação. Seu terno bege estava alinhado perfeitamente, e ela caminhou com passos firmes em direção às colegas, os saltos ecoando no piso de mármore. Que situação! Ela murmurou cruzando os braços. Esse pessoal não entende que aqui não é lugar para qualquer um. Valdecir fingiu não ouvir. Seus olhos percorriam os caminhões com uma atenção que ia além da curiosidade superficial. Ele tocava levemente no capô de um veículo, observava os detalhes da cabine através do vidro, analisava os pneus com o conhecimento de quem entendia profundamente do assunto. Posso ajudar? A voz de Morgana cortou o ar, mas o tom não carregava nenhuma intenção genuína de auxílio. Era mais uma forma de marcar território, de deixar claro que ele estava sendo vigiado. Valdecir se virou, um sorriso discreto nos lábios. Bom dia. Estou interessado em conhecer melhor os modelos de vocês. O trio de vendedoras trocou novamente aquele olhar. Fabiana revirou os olhos discretamente, enquanto Letícia cruzava os braços com mais firmeza. Os modelos aqui são bastante específicos, Morgana respondeu, enfatizando a última palavra. São investimentos consideráveis. Talvez você queira começar olhando nossas opções de financiamento ou, quem sabe, visitar uma concessionária com propostas mais acessíveis. A humilhação estava embrulhada em palavras educadas, mas o veneno era inconfundível. Valdecir sentiu o peso daquele julgamento, a forma como elas olhavam para suas roupas sujas como se ele fosse uma mancha no ambiente imaculado. Entendo, ele disse calmamente, mas ainda assim gostaria de ver os veículos. Fabiana soltou uma risada curta. Olhar é de graça, né? Ela comentou para Letícia, alto o suficiente para Valdecir ouvir. Mas comprar já é outra história. Letícia pegou um tablet e fingiu verificar algo importante, claramente sem intenção de oferecer qualquer tipo de atendimento real. Nossa agenda está bem cheia hoje. Temos clientes com hora marcada chegando a qualquer momento. A mensagem era cristalina. Ele não era bem-vindo ali. Valdecir caminhou até um caminhão modelo topo de linha. Um veículo imponente com a cabine em tons de prata e detalhes que gritavam sofisticação. Ele se abaixou para observar o sistema de suspensão. Passou a mão pela lataria. Examinou cada detalhe com a meticulosidade de um especialista. Esse modelo tem problemas recorrentes no sistema hidráulico. Ele comentou, mais para si mesmo do que para as vendedoras. A versão anterior apresentava vazamentos depois de algum tempo de uso pesado. Morgana franziu a testa. Como aquele homem com aquela aparência saberia disso?
Ela trocou um olhar incerto com as colegas. O senhor trabalha com manutenção? Fabiana perguntou, o tom ainda carregado de condescendência. Trabalho com caminhões há muito tempo. Valdecir respondeu simplesmente, levantando-se e limpando as mãos na calça. Conheço cada parafuso, cada sistema, cada problema que pode surgir. Que interessante, Letícia disse com um sorriso forçado. Mas conhecer e poder comprar são coisas bem diferentes, não é mesmo? O golpe foi certeiro. Valdecir sentiu algo apertar em seu peito, não pela ofensa em si, mas pela crueldade gratuita. Ele havia acordado antes do sol nascer, trabalhado horas a fio, e agora estava ali sendo tratado como se não merecesse nem respirar o mesmo ar que aquelas mulheres. Vocês estão certas, ele disse finalmente, sua voz carregando uma tristeza que não conseguiu disfarçar completamente. Desculpem pelo incômodo. Ele começou a caminhar em direção à saída, seus passos mais lentos agora, o peso da humilhação tornando cada movimento mais pesado. A bolsa de lona amarela pendia de seu ombro como um símbolo de tudo que ele era aos olhos daquelas vendedoras. Insignificante, dispensável, invisível. Morgana, Fabiana e Letícia assistiram ele se afastar, satisfeitas por terem protegido seu precioso showroom de alguém que claramente não tinha condições de estar ali. Elas voltaram às suas atividades, rindo baixinho entre si, comentando sobre a audácia de algumas pessoas. Imagina se a gente perdesse tempo com cada um que entra aqui só para dar uma olhada, Fabiana comentou, sacudindo a cabeça. A gente não venderia nada. Exatamente, Letícia concordou. Temos que saber filtrar nossos clientes. Isso é profissionalismo. Morgana assentiu, já digitando novamente no computador. Ele vai encontrar o lugar dele em alguma concessionária de veículos usados, tenho certeza. Mas enquanto elas riam e se congratulavam por sua suposta perspicácia, Valdecir empurrou a porta de vidro e saiu para a calçada. O sol agora estava mais alto, e ele piscou algumas vezes para se ajustar à claridade. Sua mão tremeu ligeiramente ao alcançar o celular no bolso. Ele digitou uma mensagem rápida. Tentei fazer pessoalmente, mas acho melhor você cuidar disso. Preciso de 3 unidades do modelo Platinum para a frota nova. Transferência à vista. A resposta veio em segundos. Entendido. Vou processar agora. Valdecir guardou o celular e olhou para trás uma última vez, para aquele prédio reluzente onde tinha sido tratado como se não valesse nada. Um sorriso amargo cruzou seus lábios. Elas não faziam ideia, absolutamente nenhuma ideia de quem ele realmente era. Dentro da concessionária Imperium, o telefone do gerente tocou. Ele atendeu rapidamente, sua expressão mudando de profissional para chocada em questão de segundos. Como assim? Uma compra de 3 unidades Platinum? Transferência à vista? Ele levantou-se da cadeira abruptamente. Quem é o cliente? A voz do outro lado da linha respondeu algo que fez o gerente empalidecer. Seus olhos imediatamente procuraram Morgana, Fabiana e Letícia, que continuavam conversando despreocupadamente. Aquele homem estava aqui agora há pouco? O gerente perguntou, sua voz subindo uma oitava. Um senhor de roupas simples, bolsa amarela? Morgana virou-se, confusa com a agitação. Estava, mas ele já foi embora. Por quê? O gerente segurou o telefone com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Vocês acabaram de dispensar o dono da transportadora Continental. O homem que vocês trataram daquele jeito, ele acabou de comprar 3 caminhões Platinum, quase 2 milhões em uma única transação. O silêncio que tomou conta do showroom foi ensurdecedor. O trio de vendedoras ficou paralisado, o sangue drenando de seus rostos enquanto a realidade do que haviam feito começava a se infiltrar em suas mentes como veneno. Morgana deixou cair a caneta que segurava. Fabiana levou a mão à boca, os olhos arregalados. Letícia simplesmente ficou ali, incapaz de processar a dimensão do erro que haviam cometido. Lá fora, Valdecir subiu em seu carro modesto e ligou o motor. Ele não precisava provar nada para ninguém. Nunca precisou. Mas enquanto se afastava dali, uma única lágrima rolou por seu rosto. Não de tristeza, mas de uma profunda decepção com a humanidade que ainda o surpreendia, mesmo depois de tantas experiências. O gerente Heitor atravessou o showroom com passos rápidos, o rosto vermelho de indignação e descrença.
Suas mãos tremiam enquanto segurava o telefone. Os olhos fixos no trio de vendedoras que ainda processavam o choque da revelação. Vocês têm noção do que acabaram de fazer? Sua voz ecoou pelo salão vazio, fazendo com que outros funcionários parassem para observar. Valdecir Monteiro não é apenas um cliente qualquer. Ele é uma lenda no setor de transportes. Morgana sentiu suas pernas fraquejarem. O terno vermelho que minutos atrás a fazia se sentir poderosa, agora parecia apertar seu corpo como uma prisão. Senhor Heitor, nós não sabíamos. Não sabiam? Heitor interrompeu, sua voz carregada de frustração. E precisavam saber? Precisavam de um currículo impresso para tratar alguém com o mínimo de dignidade? Fabiana engoliu em seco, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Pela primeira vez em muitos anos trabalhando ali, ela sentiu vergonha de verdade, aquela que queima por dentro e não permite escapatória. Letícia permanecia em silêncio, abraçando a si mesma como se tentasse se proteger do peso daquele momento. Ela havia construído toda a sua carreira naquela concessionária, conquistado prêmios de vendedora do mês, criado relacionamentos com dezenas de clientes importantes. E agora, em questão de minutos, tudo parecia desmoronar. A transportadora Continental possui uma frota de mais de 200 veículos. Heitor continuou, caminhando de um lado para o outro. 200? E vocês acham que ele veio aqui só para comprar 3 caminhões? Ele estava avaliando uma possível parceria de longo prazo. Uma conta que poderia render milhões ao longo dos próximos anos. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som abafado de Fabiana começando a chorar. Ela sentou-se em uma das cadeiras do showroom, o rosto escondido entre as mãos, os ombros tremendo. Eu não posso perder este emprego. Ela sussurrou entre soluços. Eu tenho contas para pagar, tenho responsabilidades. Morgana olhou para a colega e sentiu algo se partir dentro de si. Elas não eram pessoas ruins, não eram monstros. Haviam se tornado cínicas com o tempo, desenvolvido aquele olhar automaticamente julgador que o ambiente de vendas de luxo às vezes cultivava. Mas naquele momento, vendo Fabiana desmoronar, ela percebeu o quanto haviam se perdido pelo caminho. Senhor Heitor, Morgana começou, a voz fraca. Existe alguma forma de reverter isso? De pedir desculpas? Desculpas? Heitor a encarou com uma mistura de pena e incredulidade. Vocês humilharam publicamente um homem que construiu um império começando do zero. Um homem que tem o respeito de todo o setor. Acham que desculpas vão apagar o que aconteceu aqui? Letícia finalmente encontrou sua voz. Nós podemos tentar falar com ele. Explicar que cometemos um erro terrível. Por favor, nos dê uma chance de consertar isso. Heitor respirou fundo, passando a mão pelo rosto. Ele era um gerente experiente, havia lidado com crises antes, mas nunca algo dessa magnitude. A sede corporativa já havia ligado, querendo explicações, exigindo um relatório completo do ocorrido. Eu vou tentar marcar uma reunião, ele disse finalmente. Mas não façam ilusões. Homens como Valdecir Monteiro não chegam onde chegaram sendo ingênuos. Ele sabe exatamente o valor que tem e sabe que qualquer concessionária na cidade estaria honrada em tê-lo como cliente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Valdecir estacionava seu carro em frente a um prédio modesto. A fachada precisava de pintura, e o letreiro Lar Renascer estava desbotado pelo tempo. Ele pegou sua bolsa de lona amarela e entrou pela porta lateral, sendo imediatamente recebido por um coro de vozes animadas. Seu Valdecir chegou. Uma senhora de cabelos brancos usando um avental floral veio ao seu encontro com um sorriso radiante. Estava esperando o senhor. Dona Neuza. Valdecir sorriu. Aquele mesmo sorriso genuíno que as vendedoras da concessionária Imperium não haviam tido a chance de conhecer. Como estão as coisas por aqui? O Lar Renascer era um abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade. Um lugar que Valdecir apoiava há anos, sempre discretamente, sempre sem alarde. Ele caminhava pelos corredores cumprimentando cada pessoa pelo nome, perguntando sobre suas vidas, seus desafios, seus pequenos triunfos. Trouxe algumas coisas, ele disse, abrindo a bolsa e retirando envelopes. Consegui algumas oportunidades de emprego em empresas parceiras. Nada muito sofisticado inicialmente, mas é um começo honesto.
Dona Neuza segurou os envelopes com cuidado, como se fossem tesouros preciosos. O senhor não tem ideia do quanto isso significa para essas pessoas. Uma chance, só isso que elas precisam. Uma chance de recomeçar. Valdecir pensou na ironia daquelas palavras. Uma chance. Era tudo o que ele havia precisado tantos anos atrás, quando estava do outro lado, quando era ele quem precisava de ajuda para reconstruir sua vida. Todos merecem dignidade, ele disse suavemente. Não importa como estejam vestidos, de onde venham, ou o que perderam pelo caminho. A dignidade é um direito, não um privilégio. Um jovem se aproximou timidamente. Suas roupas eram remendadas, mas limpas, e ele segurava um caderno contra o peito. Seu Valdecir, consegui terminar o curso online que o senhor pagou. Tirei certificado de auxiliar de logística. Os olhos de Valdecir se iluminaram. Rafael, isso é maravilhoso. Vem cá, deixa eu ver esse certificado. Rafael entregou o documento com orgulho, e Valdecir examinou cada detalhe, como se fosse um diploma universitário. Você estudou muito para conseguir isso. Deve estar orgulhoso. Estou, Rafael admitiu, um sorriso tímido aparecendo em seu rosto. Mas estou mais grato. O senhor acreditou em mim quando nem eu mesmo acreditava. Valdecir colocou a mão no ombro do rapaz. Eu só abri uma porta. Você foi quem teve coragem de atravessá-la. E sabe o que vamos fazer agora? Vou te encaminhar para uma entrevista na transportadora Continental. Se você se sair bem, o emprego é seu. Rafael ficou sem palavras. Dona Neuza, observando a cena, precisou limpar uma lágrima que insistia em cair. Ela conhecia Valdecir há tempo suficiente para saber que aquele homem carregava cicatrizes profundas de um passado doloroso, e que cada pessoa que ele ajudava era uma forma de curar feridas que talvez nunca fechassem completamente. Enquanto Valdecir continuava sua visita ao abrigo, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Clarissa, sua assistente pessoal na empresa. O gerente da concessionária Imperium ligou várias vezes. Está pedindo uma reunião urgente. Disse que é sobre o que aconteceu hoje cedo. O que eu respondo? Valdecir leu a mensagem e suspirou. Parte dele queria simplesmente ignorar, seguir em frente, fazer negócios com a concorrência e nunca mais pensar naquele lugar. Mas outra parte, a parte que havia aprendido dolorosamente sobre segundas chances, hesitava. Ele digitou lentamente. Agende para daqui a alguns dias. Mas deixe claro que não é uma negociação comercial. É apenas uma conversa. De volta à concessionária Imperium, Heitor recebeu a resposta de Clarissa e imediatamente reuniu Morgana, Fabiana e Letícia em sua sala. O ambiente estava pesado, carregado de tensão e arrependimento. Ele aceitou se reunir conosco, Heitor anunciou, mas deixou claro que não é para falar de negócios. Vocês terão a chance de olhar nos olhos dele e explicar suas ações. E eu espero, sinceramente espero, que vocês usem esse tempo para refletir sobre o tipo de profissionais que querem ser. Morgana assentiu, engolindo o nó que se formava em sua garganta. Fabiana limpou as últimas lágrimas, tentando recuperar alguma compostura. Letícia permaneceu séria, mas algo em seus olhos havia mudado. Uma humildade forçada que não estava lá antes. Os dias que se seguiram foram torturantes para o trio. Cada cliente que entrava pela porta era tratado com uma atenção exagerada, como se elas pudessem compensar seu erro sendo excessivamente prestativas com todos os outros. Mas nada apagava a culpa que carregavam. Aquele peso que acordava com elas de manhã e as acompanhava até a noite. Morgana passou a observar as pessoas de forma diferente. O entregador que trazia documentos, a senhora que limpava o showroom ao final do dia, o manobrista que estacionava os veículos de teste. Ela começou a vê-los realmente, a enxergar histórias completas por trás de uniformes e aparências simples. Fabiana conversou longamente com sua família sobre o que havia acontecido. Seu marido, um operário de construção, ouviu tudo em silêncio antes de dizer: "Sabe, amor, eu entro em lugares chiques às vezes e vejo aquele olhar. O olhar que diz que eu não deveria estar ali. Nunca pensei que você fosse capaz de fazer alguém se sentir assim." Aquelas palavras doeram mais do que qualquer bronca de Heitor poderia doer. Letícia, por sua vez, começou a questionar toda a sua trajetória profissional. Ela havia sido ensinada que filtrar clientes era eficiência,
que otimizar tempo era sucesso. Mas e se tudo isso fosse apenas uma desculpa elegante para preconceito? Para julgar pessoas por sua aparência e decidir quem merecia atenção e quem não merecia? Quando o dia da reunião finalmente chegou, as 3 mulheres estavam visivelmente nervosas. Elas se arrumaram com esmero, mas dessa vez não era vaidade. Era respeito. Era a tentativa de mostrar que levavam aquele encontro a sério. Valdecir chegou no horário marcado. Dessa vez, ele usava roupas diferentes, ainda simples, mas limpas e passadas. A bolsa amarela havia sido substituída por uma pasta de couro surrada, mas funcional. Ele entrou no showroom e foi imediatamente recebido por Heitor, que o conduziu a uma sala de reuniões reservada. Morgana, Fabiana e Letícia já estavam lá, de pé, esperando. Quando Valdecir entrou, elas sentiram o peso daquele momento como nunca antes. Ali estava o homem que haviam desrespeitado, humilhado sem motivo algum. E ali estavam elas, expostas, vulneráveis, sem o escudo da arrogância que costumavam usar. Senhor Valdecir, Heitor começou, mas Valdecir levantou a mão gentilmente. Deixe que elas falem, ele disse, sua voz calma mas firme. Eu vim aqui para ouvir o que tem a dizer. Então, por favor, digam. O silêncio que se seguiu parecia se estender por uma eternidade. E então, Morgana deu o primeiro passo à frente, as palavras se formando em sua garganta como pedras ásperas que precisavam ser cuspidas. Não importava o quanto machucassem. Morgana respirou fundo, sentindo cada olhar sobre si. O terno vermelho que havia usado com tanto orgulho agora parecia um peso sobre seus ombros. Ela olhou diretamente para Valdecir, forçando-se a não desviar o olhar, mesmo que cada fibra de seu ser implorasse para fugir daquela sala. Senhor Valdecir, sua voz saiu trêmula no início, mas ela se forçou a continuar. Não existe desculpa para o que fizemos. Nenhuma. Nós julgamos o senhor pela aparência, tratamos o senhor como se fosse invisível. Menos que isso. E a verdade é que isso não aconteceu porque estávamos tendo um dia ruim, ou porque estávamos ocupadas. Aconteceu porque nós nos tornamos pessoas que acreditam que aparência define valor. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, manchando a maquiagem cuidadosamente aplicada. Eu envergonho minha família com o que fiz. Envergonho a mim mesma. E se pudesse voltar no tempo, eu... Você o quê? Valdecir perguntou, sua voz ainda calma, mas havia algo nela que exigia honestidade total. Me atenderia educadamente esperando uma recompensa? Seria gentil porque eu poderia ser rico? Ou seria gentil porque é o certo a fazer? A pergunta cortou fundo. Morgana abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha certeza da resposta. Será que ela realmente mudaria? Ou apenas ficaria mais cautelosa para não cometer o mesmo erro novamente? Fabiana deu um passo à frente, as mãos entrelaçadas nervosamente. Meu marido trabalha na construção civil. Ela começou, a voz embargada. Ele chega em casa todos os dias com roupas sujas, manchadas de cimento e tinta. É um homem honesto, trabalhador, que sustenta nossa família com dignidade. E quando percebi que tratei o senhor exatamente do jeito que eu odeio que tratem meu marido, ela precisou parar, soluçando. Eu me tornei o tipo de pessoa que eu desprezava. Como eu pude fazer isso? Valdecir permaneceu em silêncio, observando. Seu rosto não mostrava raiva, mas também não oferecia o conforto fácil do perdão. Ele apenas escutava, permitindo que cada palavra caísse no espaço entre eles. Letícia foi a última a falar. Ela manteve a compostura exterior, mas sua voz traía a tempestade interior. Eu construí minha carreira sendo eficiente, sendo rápida em identificar clientes em potencial. Aprendi que tempo é dinheiro, que não podemos desperdiçar energia com... Ela parou, a palavra presa em sua garganta. Eu ia dizer com quem não vai comprar, mas essa frase agora me enoja. Porque o que eu realmente estava fazendo era discriminar pessoas baseada em preconceitos que nem percebi que tinha. Valdecir finalmente se sentou, gesticulando para que todas fizessem o mesmo. Heitor permaneceu de pé perto da porta, observando a cena com uma mistura de tensão e curiosidade sobre o que viria a seguir. Vocês querem saber por que eu vim aqui hoje? Valdecir começou, sua voz assumindo um tom diferente,
Não raivoso, mas carregado de algo profundo, algo que vinha de um lugar de dor antiga. Não foi porque quero suas desculpas, embora elas sejam importantes. Vim porque vocês precisam entender de onde vem o verdadeiro valor de uma pessoa. Ele abriu sua pasta surrada e retirou uma fotografia desgastada. Era uma imagem antiga, as cores desbotadas pelo tempo. Mostrava um homem jovem, magro, com roupas ainda mais simples que as que Valdecir usava quando entrou na concessionária, segurando uma vassoura em frente a um galpão. Este sou eu há muitos anos, ele disse, passando a foto para Morgana. Eu era faxineiro em uma empresa de transportes. Acordava antes do sol nascer, limpava banheiros, varria galpões, fazia todo o trabalho que ninguém queria fazer. E sabe quanto eu ganhava? Quase nada. Mas eu fazia com orgulho, porque era um trabalho honesto. Morgana olhou para a foto, passando-a em seguida para Fabiana. A transformação era evidente. Aquele jovem magro e de olhar determinado havia se tornado o homem sentado diante delas. Eu observava os motoristas, os mecânicos, os gestores. Estudava à noite, em livros emprestados da biblioteca municipal. Aprendi sobre motores, sobre logística, sobre gestão. E quando surgiu uma vaga para auxiliar de manutenção, eu me candidatei. Sabe o que o gerente me disse? Ninguém respondeu. O silêncio na sala era absoluto. Ele disse que eu não tinha perfil para a vaga, que eu era apenas um faxineiro e deveria me contentar com isso. Disse que pessoas como eu não foram feitas para crescer, apenas para servir. Valdecir pausou, deixando o peso daquelas palavras preencher o ambiente. Aquilo quase me destruiu, quase me fez acreditar que ele estava certo. Fabiana cobriu a boca com a mão, novos soluços ameaçando escapar. Mas houve alguém que acreditou em mim, Valdecir continuou. E pela primeira vez, um pequeno sorriso tocou seus lábios. Um dos motoristas mais antigos, Sr. Augusto, me viu estudando durante a pausa para o lanche. Ele se aproximou e perguntou o que eu estava fazendo. Quando expliquei, ele disse algo que mudou minha vida. Garoto, não deixe ninguém definir seu valor. Você define isso através do seu trabalho e do seu caráter. Valdecir guardou a foto de volta na pasta. Augusto me ensinou tudo sobre caminhões. Me levou nas viagens, me mostrou cada detalhe do trabalho. E quando ele teve um problema de saúde e precisou parar de dirigir, ele recomendou que eu assumisse a rota dele. Foi minha primeira chance real. Letícia se inclinou para a frente. E o que aconteceu? Eu me dediquei como nunca. Tratava aquele caminhão como se fosse meu próprio filho. Nunca me atrasei, nunca tive problemas. Sempre encontrava as melhores rotas. Com o tempo, comecei a fazer sugestões de melhorias na logística da empresa. Algumas foram implementadas e economizaram muito dinheiro. Valdecir olhou pela janela, como se estivesse revivendo aqueles momentos. A empresa cresceu, e eu cresci com ela. Eventualmente, juntei dinheiro suficiente para comprar meu próprio caminhão. Depois 2, depois 5. E criou a transportadora Continental. Heitor completou, admiração evidente em sua voz. Criei. Valdecir confirmou. Mas nunca esqueci de onde vim. Nunca esqueci como era ser julgado pela roupa que vestia, pelo cheiro de trabalho honesto no corpo, pela aparência cansada de quem acorda antes do sol. E decidi que se um dia eu tivesse poder para mudar isso, eu mudaria. Ele se voltou novamente para as 3 vendedoras. Vocês sabem quantas pessoas trabalham para mim agora? Mais de 300 famílias dependem da transportadora Continental. E sabe o que todas elas têm em comum? Eu não contratei nenhuma delas baseado em aparência, em onde estudaram ou em quantos contatos elas tinham. Eu contratei cada uma baseado em sua vontade de trabalhar, em seu caráter, em seu potencial. Morgana sentiu algo se partir dentro dela. Nós representamos tudo que o senhor lutou contra durante sua vida inteira. Sim, Valdecir disse simplesmente. Vocês representam. Mas também têm a chance de serem diferentes. A questão é, vocês realmente querem mudar ou apenas querem aliviar a culpa? A pergunta pairou no ar como um desafio. Fabiana foi a primeira a responder. Eu quero mudar de verdade. Quero que minha filha cresça vendo que sua mãe é alguém que trata todas as pessoas com dignidade, que ela não tenha vergonha de mim. Letícia assentiu lentamente. Passei anos achando que ser profissional significava ser fria, calculista.
Mas profissionalismo de verdade é tratar cada pessoa com o respeito que ela merece, independente de qualquer coisa. Morgana limpou as lágrimas do rosto. Senhor Valdecir, eu sei que palavras são fáceis. Ações são o que importa. Se o senhor nos der uma chance, não digo para fazer negócios com nossa concessionária, isso o senhor decide, mas uma chance de provar que aprendemos essa lição, nós faremos por merecer. Valdecir se levantou, pegando sua pasta. Por um momento longo, ele olhou para cada uma delas, como se estivesse medindo a sinceridade de suas palavras através dos olhos. Eu não vim aqui esperando desculpas perfeitas, ele disse finalmente. Vim porque acredito em segundas chances. Augusto me deu uma quando eu mais precisava, e isso mudou tudo. Mas uma segunda chance vem com responsabilidade. Vocês não estão apenas representando esta concessionária. Vocês representam a forma como escolhemos tratar uns aos outros neste mundo. Ele caminhou até a porta, parando antes de sair. Eu vou continuar fazendo negócios onde me sinto respeitado. Mas se vocês realmente mudarem, se vocês realmente aprenderem algo com isso, então talvez no futuro possamos conversar novamente. Não como vendedoras e cliente, mas como pessoas que entendem o valor da dignidade humana. Com essas palavras, Valdecir saiu da sala. O som de seus passos ecoou pelo corredor, cada um deles como uma sentença sendo pronunciada, deixando para trás 3 mulheres transformadas pela mais difícil lição de suas vidas. Heitor foi o primeiro a quebrar o silêncio. Vocês têm muito trabalho pela frente. Não comigo, não com a empresa, mas com vocês mesmas. Espero que usem isso para se tornarem pessoas melhores. Enquanto saía do prédio, Valdecir respirou o ar fresco da tarde. Seu celular vibrou. Era Rafael, o jovem do lar Renascer, mandando uma foto dele no primeiro dia do novo emprego na transportadora Continental, usando um uniforme limpo e novo, sorrindo de orelha a orelha. Valdecir sorriu, respondendo: Bem-vindo à família. Augusto estaria orgulhoso. E naquele momento, ele sentiu que havia honrado o legado daquele homem que acreditou nele quando ninguém mais acreditava. O círculo havia se completado, e uma nova geração estava recebendo a mesma chance que ele recebera. As semanas que se seguiram àquele encontro marcaram uma transformação silenciosa, mas profunda, na concessionária Imperium. Morgana chegava mais cedo, não para preparar o showroom, mas para cumprimentar cada funcionário pelo nome, o pessoal da limpeza, os manobristas, os seguranças. Ela começou a perguntar sobre suas vidas, seus sonhos, seus desafios. Um dia, ela encontrou Everaldo, o responsável pela limpeza do estacionamento, consertando a bicicleta velha que usava para ir ao trabalho. Sem pensar 2 vezes, ela se ajoelhou ao lado dele. Posso ajudar? Everaldo a olhou com surpresa. A senhora vai sujar esse terno bonito. O terno eu lavo. Morgana sorriu. E, por favor, me chame de Morgana, não de senhora. Somos colegas de trabalho. Aquele pequeno gesto se espalhou. Logo, Fabiana estava organizando um grupo de estudos para funcionários que queriam melhorar suas qualificações, oferecendo sua casa nas noites de quinta-feira. Letícia começou a mentorear jovens que chegavam procurando emprego, mesmo quando não havia vagas disponíveis, ajudando-os a melhorar seus currículos e postura em entrevistas. Mas a verdadeira prova veio numa manhã chuvosa, quando um senhor entrou na concessionária completamente encharcado. Suas roupas simples pingavam água, e ele segurava um guarda-chuva quebrado. O antigo trio teria virado o rosto, mas agora, Morgana foi a primeira a se aproximar. Bom dia, o senhor deve estar congelando. Deixe-me buscar uma toalha e um café quente. O homem, surpreendido, aceitou. Enquanto se secava, ele explicou que estava procurando informações sobre financiamento de veículos para sua pequena empresa de entregas. Morgana não apenas o atendeu com toda a atenção, mas passou 2 horas ajudando-o a organizar documentos, explicando opções, conectando-o com gerentes de banco parceiros. Quando ele finalmente saiu, agradecendo profusamente, Heitor observava de longe, um sorriso discreto nos lábios. Ela mudou, ele pensou. Elas realmente mudaram. Enquanto isso, Valdecir continuava sua rotina. Mas algo havia mudado também nele. Aquela ferida antiga, aquela dor de ter sido julgado e diminuído, estava começando a cicatrizar.
Ele percebeu que, ao confrontar aquelas mulheres, ao compartilhar sua história, ele havia libertado algo que guardava há décadas. Uma tarde, ele estava no lar Renascer quando Dona Neuza o chamou. Valdecir, tem uma ligação para você. É de uma concessionária. Ele pegou o telefone, curioso. Alô? Senhor Valdecir, aqui é a Morgana, da concessionária Imperium. Havia nervosismo em sua voz, mas também determinação. Eu sei que o senhor disse que precisávamos provar nossa mudança com ações, não com palavras. Então, eu tenho uma proposta. Não para vender nada ao senhor, mas algo diferente. Valdecir se sentou, intrigado. Estou ouvindo. O senhor mencionou que ajuda pessoas através do lar Renascer. Nós, eu, Fabiana e Letícia, queríamos saber se poderíamos contribuir também. Não apenas com dinheiro, mas com nosso tempo. Queremos ensinar técnicas de apresentação pessoal, de como se comportar em entrevistas, de como lidar com o ambiente corporativo. Queremos ajudar pessoas que estão na situação que o senhor esteve um dia. Valdecir ficou em silêncio por um momento longo. Dona Neuza o observava, tentando decifrar sua expressão. Vocês estão falando sério? Ele finalmente perguntou. Completamente. Não queremos reconhecimento, não queremos publicidade. Queremos apenas retribuir, fazer algo que tenha significado real. O Senhor nos mostrou que fomos cruéis e queremos transformar essa lição em algo positivo para outras pessoas. Valdecir sentiu algo apertar em seu peito, não de dor desta vez, mas de esperança. Quando vocês podem começar? Quando o Senhor permitir. Que tal neste fim de semana? Morgana quase deixou o telefone cair de emoção. Sério? O senhor está nos dando essa chance? Augusto me deu uma chance quando eu não merecia confiança ainda. Apenas estava disposto a mudar. Vocês merecem a mesma oportunidade. Mas Morgana, sua voz ficou mais séria. Se isso for apenas para aliviar consciência, por favor não apareçam. As pessoas do lar Renascer já sofreram demais com promessas vazias. Não é para aliviar consciência, Morgana respondeu. E havia lágrimas em sua voz. É porque finalmente entendemos o que significa ser humano de verdade. Naquele fim de semana, as 3 vendedoras chegaram ao lar Renascer com malas cheias de roupas profissionais que haviam comprado em brechós e doado. Roupas simples, mas dignas, adequadas para entrevistas de emprego. Elas organizaram um pequeno workshop na sala principal. Rafael estava lá, agora já trabalhando há algumas semanas na transportadora Continental, e ofereceu seu testemunho. Eu tinha tanto medo de entrevistas. Achava que iam me julgar pela minha história, pelo fato de ter morado na rua. Mas o senhor Valdecir me ensinou que nossa história não nos define. Nossas escolhas definem. Morgana olhou para os rostos atentos à sua frente. Homens e mulheres de todas as idades, cada um carregando suas próprias batalhas, suas próprias cicatrizes. E ela viu neles o reflexo de Valdecir, aquele jovem faxineiro da fotografia antiga, cheio de sonhos, mas sem oportunidades. Eu cometi um erro terrível, ela começou, decidindo ser completamente honesta. Julguei alguém pela aparência e quase destruí não apenas minha carreira, mas meu caráter. Então hoje, eu não estou aqui como alguém que sabe tudo. Estou aqui como alguém que aprendeu a lição mais importante da minha vida. Cada pessoa tem valor infinito, independente de qualquer coisa externa. Fabiana ensinou sobre linguagem corporal, sobre como a confiança começa de dentro para fora. Letícia explicou sobre o mercado de trabalho, sobre como identificar oportunidades, sobre a importância de nunca desistir mesmo depois de várias rejeições. Cada não é um passo mais próximo do sim, ela disse. E quando alguém não reconhecer seu valor, não significa que você não tenha valor. Significa apenas que aquela pessoa ainda não está pronta para enxergá-lo. A Valdecir observava tudo de um canto da sala, Dona Neuza ao seu lado. O senhor fez isso, ela sussurrou. Transformou dor em crescimento. Não apenas para o senhor, mas para todas essas pessoas. Não fui eu, Valdecir respondeu. Foi Augusto. Ele plantou a semente quando acreditou em um faxineiro que ninguém mais via. Eu apenas estou regando essa semente, esperando que ela crie raízes em outras pessoas. Ao final do workshop, uma senhora se aproximou de Morgana. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia um brilho de esperança neles.
Eu não tinha mais coragem de procurar emprego. Já tinha ouvido tantos nãos, tantas portas fechadas na cara. Mas hoje, vocês me devolveram algo que eu achei que tinha perdido para sempre. Dignidade. Morgana abraçou a senhora e ambas choraram juntas. Lágrimas de reconhecimento, de humanidade compartilhada, de pontes sendo construídas onde antes havia apenas abismos. Quando as 3 vendedoras estavam indo embora, Valdecir as chamou. Eu preciso dizer algo. Elas pararam, ainda incertas sobre onde realmente estavam na relação com aquele homem extraordinário. Vocês erraram. Erraram feio comigo. Mas hoje vocês acertaram com cada pessoa nesta sala. E isso tem mais valor do que qualquer pedido de desculpas poderia ter. Ele estendeu a mão. Obrigado por terem coragem de realmente mudar. Morgana apertou sua mão, sentindo o peso daquele momento. Não, Sr. Valdecir. Obrigado por não desistir de nós. Por acreditar que pessoas podem ser melhores. Naquela noite, enquanto dirigia de volta para casa, Valdecir pensou em Augusto. O velho motorista havia falecido há anos, mas seu legado continuava vivo, multiplicando-se através de cada pessoa que recebia uma chance, através de cada ato de bondade que inspirava outros atos. Você estaria orgulhoso, velho amigo. Valdecir sussurrou para o céu estrelado. A semente que você plantou está se tornando uma floresta inteira. E de certa forma, naquele momento, ele sentiu que Augusto estava sorrindo de algum lugar além das estrelas, satisfeito por ver que a bondade que ele havia mostrado a um jovem faxineiro desesperado havia se transformado em um movimento que tocava dezenas, centenas de vidas. A história estava longe de terminar, mas um capítulo importante havia se fechado. E um novo estava apenas começando. Meses haviam se passado desde aquele workshop no Lar Renascer. O outono trouxera um frio diferente para a cidade. Aquele tipo de temperatura que penetra nos ossos e faz as pessoas caminharem mais rápido pelas ruas. Mas dentro da concessionária Imperium, algo mais quente havia florescido. Uma mudança genuína que transformara não apenas 3 vendedoras, mas toda a cultura do lugar. Morgana agora coordenava um programa de estágio remunerado para jovens de comunidades carentes. Fabiana havia criado um curso gratuito de capacitação profissional que acontecia aos sábados. Letícia mentorava pessoalmente 10 pessoas por mês, ajudando-as a encontrar oportunidades no mercado de trabalho. Mas naquela manhã específica, algo inesperado estava prestes a testar tudo o que haviam aprendido. Vocês viram as notícias? Heitor entrou apressado na sala de reuniões, o tablet tremendo em suas mãos. Seu rosto estava pálido e havia preocupação genuína em seus olhos. Morgana, Fabiana e Letícia trocaram olhares confusos. O que aconteceu? A transportadora Continental está enfrentando uma crise séria. Um dos caminhões sofreu um acidente grave na rodovia, e embora o motorista esteja bem, a carga foi perdida completamente. O problema é que era uma entrega crucial para um hospital. Equipamentos médicos que não podem ser substituídos rapidamente. Heitor pausou, engolindo em seco. E tem mais. A mídia está sugerindo que foi negligência, que a empresa economizou na manutenção dos veículos. Fabiana levou a mão ao peito. Isso é mentira. Valdecir jamais economizaria na segurança. Ele vive repetindo que seus caminhões são como membros da família. Eu sei disso, você sabe disso, mas o público não sabe. Heitor colocou o tablet na mesa, mostrando manchetes sensacionalistas. As ações da empresa estão despencando. Clientes importantes estão cancelando contratos. E o pior, estão pedindo uma investigação que pode levar meses. A transportadora Continental pode não sobreviver a isso. Letícia se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, o movimento da cidade continuava normal, indiferente ao drama que se desenrolava. Nós precisamos fazer alguma coisa. Ah, fazer o quê? Morgana perguntou, mas havia determinação em sua voz. Nós somos vendedoras de caminhões, não especialistas em crises corporativas. Não, nós somos pessoas que devem tudo a esse homem. Fabiana se levantou também, algo acendendo em seus olhos. Valdecir nos deu uma segunda chance quando não precisava fazer isso. Ele nos ensinou sobre dignidade, sobre caráter. Agora, é nossa vez de retribuir. Heitor observava as 3 mulheres, reconhecendo nelas algo que não via meses atrás. Propósito real,
convicção verdadeira. O que vocês têm em mente? Morgana começou a andar de um lado para o outro, pensando rapidamente. Precisamos de informações primeiro. Heitor, você consegue descobrir detalhes técnicos sobre o acidente? Especificações do caminhão, relatórios de manutenção? Posso tentar através dos nossos contatos na indústria. Fabiana, você conhece gente na imprensa local, certo? Dos seus trabalhos de divulgação do curso? Fabiana assentiu. Conheço alguns jornalistas que cobrem economia e empresas. Ótimo. Letícia, você tem conexões com outras transportadoras. Precisamos saber se alguém mais está enfrentando problemas similares. Isso pode ser algo maior que a Continental. As três mulheres se entreolharam e, naquele momento, sem precisar de palavras, fizeram um pacto silencioso. Elas iriam ajudar Valdecir, não porque queriam algo em troca, não para se redimir ainda mais, mas porque era simplesmente o certo a fazer. Enquanto isso, no escritório da transportadora Continental, Valdecir estava sentado em sua mesa cercado de papéis, relatórios e ligações intermináveis de advogados. Seu rosto mostrava a exaustão de alguém que havia dormido pouco nas últimas noites. Clarissa entrava e saía constantemente, trazendo mais documentos, mais más notícias. Mais 3 clientes cancelaram, ela anunciou com pesar. E o banco está pedindo garantias adicionais para manter a linha de crédito. Valdecir apenas assentiu, nem surpreendido mais. Ele olhou pela janela de seu escritório, observando o pátio onde dezenas de caminhões estavam estacionados. Cada um representando empregos, famílias, sonhos. Como ele permitira que chegasse a esse ponto? A investigação preliminar já saiu. Clarissa continuou, sua voz mais suave agora. O caminhão estava em perfeitas condições. Foi comprovado. O acidente foi causado por um motorista embriagado que invadiu a pista. Nós não tivemos culpa alguma. Mas o estrago já está feito. Valdecir suspirou profundamente. A confiança leva anos para construir e segundos para destruir. Mesmo provando nossa inocência, quantos clientes vão voltar? Quantos já assinaram com a concorrência? Seu celular tocou. Era Rafael. Chefe, estou aqui com a galera do depósito. A gente queria dizer que... Bem, nós não vamos abandonar o barco. Pode cortar nossos salários se precisar. Mas a gente fica. Você acreditou na gente quando ninguém mais acreditou. Agora é nossa vez. Valdecir sentiu os olhos arderem. Ele limpou a garganta antes de responder. Rafael, Obrigado. De coração. Mas não vou cortar salário de ninguém. Se esse navio afundar, eu afundo sozinho. Vocês têm famílias para alimentar. Com todo respeito, chefe. Mas o senhor não está sozinho. Nunca esteve. Depois que desligou, Valdecir permitiu-se um momento de fraqueza. Uma lágrima rolou por seu rosto cansado. E ele pensou em Augusto. O que o velho faria em uma situação dessas? Desistiria? Jamais. Augusto enfrentaria a tempestade de cabeça erguida, com dignidade, até o último segundo. Mas Augusto não tinha 300 famílias dependendo dele. Não tinha a responsabilidade de um império que levara décadas para construir. Naquele momento, sua secretária anunciou pelo interfone. Senhor Valdecir, tem 3 pessoas aqui da concessionária Imperium. Dizem que é urgente. Valdecir franziu a testa, confuso. Ele não havia solicitado nenhuma reunião. Pode mandar entrar. Quando Morgana, Fabiana e Letícia entraram em seu escritório, ele ficou genuinamente surpreso. As 3 mulheres carregavam pastas, laptops e uma determinação que ele reconheceu imediatamente. Era a mesma que ele tinha quando decidiu comprar seu primeiro caminhão. Senhor Valdecir, Morgana começou sem rodeios. Sabemos sobre a crise e viemos ajudar. Valdecir piscou, processando. Ajudar? Como? Fabiana abriu seu laptop, mostrando uma apresentação detalhada. Passamos os últimos 2 dias investigando. Conversamos com mecânicos, outros motoristas, especialistas em segurança viária. Conseguimos reunir depoimentos de 15 profissionais do setor atestando que a transportadora Continental tem os mais altos padrões de manutenção da indústria. Letícia continuou. Também descobrimos que outras 3 transportadoras sofreram acidentes similares na mesma rodovia nas últimas semanas. Todas causadas por terceiros, nenhuma por falha nos veículos. Existe um problema de sinalização e fiscalização naquele trecho que as autoridades estão ignorando.
Morgana colocou uma pasta grossa sobre a mesa. E aqui está a proposta que fizemos para 6 veículos de comunicação importantes. Não é uma campanha de marketing. É jornalismo investigativo de verdade. Conectamos repórteres com fontes confiáveis que podem contar a história real, não a versão sensacionalista. Valdecir olhou para os documentos, depois para as 3 mulheres, completamente sem palavras. Vocês fizeram tudo isso? Para mim? Não. Morgana corrigiu gentilmente. Fizemos porque é justo, porque a verdade importa, e porque o Senhor nos ensinou que dignidade não é algo que damos apenas quando é conveniente. É algo que defendemos especialmente quando é difícil. Fabiana deu um passo à frente. O Senhor não pediu nada em troca quando nos deu uma segunda chance. Não cobrou, não humilhou, não fez questão de nos fazer sentir pequenas. O Senhor apenas acreditou que podíamos ser melhores. Agora, acredite que podemos ajudá-lo a superar isso. Letícia sorriu suavemente. Além disso, temos algo que talvez o senhor não saiba. Lembra do Everaldo? O rapaz que cuida da limpeza na concessionária? Valdecir fez que sim com a cabeça, sem entender a conexão. Ele era engenheiro mecânico antes de perder o emprego numa crise financeira há alguns anos. Ficou tanto tempo desempregado que aceitou qualquer trabalho para sobreviver. Morgana descobriu isso quando o ajudou com a bicicleta. Nós o reconectamos com a profissão dele, e agora ele quer oferecer seus serviços como perito independente para atestar as condições dos seus veículos. De graça, como gratidão pela forma como foi tratado. Valdecir sentou-se lentamente, o peso da emoção tornando difícil permanecer de pé. Todas aquelas pessoas mobilizando-se, ajudando não por obrigação ou interesse, mas por pura gratidão e senso de justiça. Augusto sempre dizia que bondade era como sementes ao vento. Você nunca sabe onde vão germinar, mas eventualmente criam jardins inteiros. Eu não sei o que dizer. Ele finalmente conseguiu articular a voz embargada. Vocês não devem nada a mim. Eu apenas... Nos mostrou quem podemos ser, Morgana completou. E isso, Sr. Valdecir, não tem preço. Isso vale mais que qualquer negócio, qualquer comissão, qualquer sucesso profissional. O Senhor nos deu algo que havíamos perdido. Nossa humanidade. Clarissa, que havia observado tudo da porta, limpava discretamente as lágrimas que corriam por seu rosto. Ela trabalhava com Valdecir há anos e sabia que ele enfrentara batalhas imensas, mas nunca o vira tão tocado, tão visivelmente emocionado quanto naquele momento. Então, Fabiana disse, voltando ao modo prático, vamos trabalhar. Temos contatos para fazer, histórias para contar e uma reputação para restaurar. Não pela transportadora Continental, pela verdade e pela justiça. Valdecir se levantou, estendendo a mão para cada uma delas. Mas Morgana ignorou a mão e o abraçou, seguida por Fabiana e Letícia. Foi um abraço coletivo, carregado de tudo que haviam passado juntos, de todas as lições aprendidas, de toda a transformação que havia ocorrido. Quando se separaram, Valdecir sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Augusto costumava dizer que a verdadeira medida de um ser humano não está em quanto dinheiro tem, mas em quantas vidas toca positivamente. Hoje vocês 3 me lembraram disso de uma forma que eu jamais vou esquecer. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividade. A história que as vendedoras ajudaram a articular começou a ganhar força na mídia. Jornalistas investigativos sérios pegaram o caso, descobrindo não apenas a inocência da transportadora Continental, mas expondo um problema sistêmico de infraestrutura rodoviária que havia sido negligenciado pelas autoridades há anos. Everaldo, o antigo engenheiro que trabalhava na limpeza, produziu um laudo técnico tão detalhado e profissional que foi usado como referência pela própria investigação oficial. Sua competência chamou a atenção de várias empresas e logo ele estava recebendo ofertas para voltar à sua área original. Mas não antes de Valdecir lhe oferecer um cargo de gerente de manutenção na transportadora Continental. Você merece estar onde seu talento realmente brilha, Valdecir disse quando fez a oferta. E eu seria um tolo de não reconhecer isso. Everaldo aceitou com lágrimas nos olhos, abraçando aquele homem que nem o conhecia direito, mas havia mudado sua vida indiretamente, apenas por inspirar bondade em outras pessoas. Gradualmente a maré começou a virar.
Clientes antigos retornaram, alguns envergonhados por terem saído tão rapidamente. Novos contratos apareceram, muitos deles de empresas que admiraram a forma como Valdecir enfrentou a crise com dignidade e transparência. Mas a verdadeira surpresa veio numa tarde chuvosa, quando Valdecir recebeu uma ligação inesperada. Alô, aqui é o Dr. Mendonça do Hospital Central. Estou ligando porque... porque preciso pedir desculpas. Valdecir segurou o telefone com força. O Hospital Central era o cliente cuja carga havia sido perdida no acidente, o estopim de toda a crise. Doutor, o senhor não precisa... Preciso sim. Nós fomos rápidos demais em julgar. Cancelamos o contrato sem investigar adequadamente, pressionados pela urgência da situação. Mas agora sabemos a verdade. E queremos não apenas renovar nosso contrato, mas expandi-lo. Precisamos de uma transportadora confiável, e ficou muito claro que a Continental é exatamente isso. Depois que desligou, Valdecir apenas ficou sentado por um longo momento, processando tudo. Clarissa entrou com uma xícara de café e um sorriso. Boas notícias? As melhores. Ele olhou pela janela, observando a chuva cair. Sabe, Clarissa, há um tempo atrás eu estava em uma concessionária, sendo julgado pela minha aparência. Hoje, fui julgado pelo meu caráter e pelas minhas ações. É engraçado como as coisas se conectam. Naquela noite, Valdecir organizou um jantar especial no Lar Renascer. Ele convidou Morgana, Fabiana, Letícia, Rafael, Everaldo, Dona Neuza e várias outras pessoas cujas vidas haviam se entrelaçado naquela jornada extraordinária. Fabiana trouxe sua filha, Sofia, uma menina de olhos curiosos, que não parava de fazer perguntas sobre tudo. Mamãe, por que estamos num lugar tão simples? Você sempre vai em restaurantes chiques para os jantares de trabalho. E Fabiana se ajoelhou ao nível da filha, segurando suas mãos com carinho. Por que, minha querida? Os lugares mais importantes não são os mais chiques. São aqueles onde a bondade mora. E este lugar aqui está cheio de bondade. Sofia olhou ao redor, vendo pessoas de todas as idades, algumas com roupas remendadas, outras mostrando sinais claros de vidas difíceis. Mas todas sorrindo, todas celebrando juntas. Eu gosto daqui, ela declarou. As pessoas parecem felizes de verdade. Letícia observou a cena e sussurrou para Morgana. Ela está criando a filha do jeito certo, mostrando o que realmente importa. Quando todos estavam reunidos, Valdecir pediu atenção. Ele estava de pé no centro da sala modesta, cercado por todas aquelas pessoas que representavam capítulos diferentes de sua vida. Rafael, que ele havia ajudado a sair das ruas. Everaldo, que havia sido redescoberto através da bondade de Morgana. As 3 vendedoras que haviam passado de antagonistas a aliadas. Dona Neuza, que mantinha aquele lugar funcionando com amor e dedicação. Eu quero contar algo que nunca contei para ninguém aqui. Valdecir começou, sua voz firme, mas carregada de emoção. Sobre Augusto, o homem que mudou minha vida. O silêncio na sala era absoluto. Até Sofia parou de se mexer para ouvir. Augusto era viúvo e não tinha filhos. Eu sempre achei que ele me ajudou por bondade, por generosidade. E era isso mesmo. Mas descobri recentemente, através de documentos antigos que encontrei, que ele havia deixado uma carta para mim. Uma carta que só deveria ser entregue quando eu precisasse dela. Valdecir retirou um envelope amarelado do bolso. Clarissa a encontrou nos arquivos da empresa quando estávamos organizando documentos durante a crise. Augusto havia deixado instruções para que fosse guardada até o momento certo. Ele desdobrou a carta cuidadosamente, as mãos tremendo ligeiramente. Valdecir. Ele começou a ler. Se você está lendo isso, é porque enfrentou uma tempestade grande. Espero que minha lição tenha sido clara. Bondade não é fraqueza. É a maior força que existe. Eu te escolhi não porque você era especial desde o início, mas porque vi em você a mesma fome por dignidade que eu tive quando jovem. Eu fui como você. Fui rejeitado, humilhado, julgado. E quando finalmente consegui sucesso, prometi que ajudaria alguém que estivesse passando pelo que passei. Você foi esse alguém. Mas agora, peço que faça o mesmo. Encontre seu Valdecir. Encontre aquela pessoa que precisa de uma chance e dê a ela. Não porque vai receber algo em troca,
mas porque é assim que mudamos o mundo. Uma chance de cada vez, uma dignidade restaurada por vez. Seu velho amigo que acredita em você, mesmo depois de partir, Augusto. Não havia um olho seco na sala. Morgana chorava abertamente, assim como Fabiana e Letícia. Rafael tinha o rosto entre as mãos, os ombros tremendo. Dona Neuza limpava lágrimas com o avental. Até Sofia, sem entender completamente, segurava a mão da mãe com força, sentindo o peso daquele momento. Eu encontrei meu Valdecir. Valdecir continuou, sua própria voz quebrando. Encontrei vários. Rafael, Everaldo, tantos outros. E vocês três. Ele olhou para as vendedoras. Vocês também encontraram os seus. Cada pessoa que ajudaram nos workshops, cada vida que tocaram, cada dignidade que restauraram. Esse é o legado de Augusto. Não é sobre mim. É sobre criar uma corrente infinita de bondade. Morgana se levantou, tremendo. Senhor Valdecir, nós não fazemos ideia de como agradecer por tudo que o senhor fez, por não desistir de nós quando éramos as piores versões de nós mesmas. Agradeçam sendo a melhor versão de vocês mesmas sempre, Valdecir respondeu. Agradeçam ajudando a próxima pessoa que precisar. Agradeçam ensinando aos seus filhos. Ele olhou para Sofia. Que dignidade não é negociável, que bondade não é opcional, e que cada pessoa neste planeta merece ser vista, realmente vista, independente de qualquer outra coisa. Rafael se aproximou, segurando algo nas mãos. Senhor Valdecir, eu também tenho algo. É do pessoal da empresa. Nós fizemos uma vaquinha e, bem, ele entregou uma placa pequena, gravada com as palavras: Transportadora Continental, construída sobre dignidade, em memória de Augusto que plantou a semente, em honra de Valdecir que cultivou a floresta. Valdecir segurou a placa e finalmente permitiu-se desabar. Ele chorou livremente, todas as décadas de dor, de luta, de resistir contra um mundo que tentou diminuí-lo, tudo saindo em lágrimas de alívio, de gratidão, de realização. Fabiana abraçou sua filha, sussurrando em seu ouvido: Lembra disso, Sofia. Lembra que mamãe quase perdeu tudo por julgar alguém pela aparência. E lembra que foi salva pela bondade da pessoa que julgou. Essa é a lição mais importante que você vai aprender na vida. Os 3 caminhões que Valdecir havia comprado meses atrás, aqueles que causaram toda aquela primeira reviravolta, foram customizados com um detalhe especial. Em cada um, pintado discretamente, mas visivelmente, estava a frase: Cada pessoa tem valor, Augusto Monteiro. Era a forma de Valdecir garantir que a mensagem de seu mentor rodasse o país inteiro, vista por milhares de pessoas todos os dias. Quando o jantar terminou e as pessoas começaram a se despedir, Morgana, Fabiana e Letícia ficaram para ajudar Dona Neuza a limpar. Não porque precisavam, mas porque queriam. Porque entenderam que dignidade se mostra nos pequenos gestos, nas ações que ninguém vê, no respeito constante por todo tipo de trabalho. Valdecir observava da porta, Clarissa ao seu lado. Elas realmente mudaram, não é? Clarissa comentou. Não, Valdecir corrigiu suavemente. Elas encontraram quem sempre foram por baixo das máscaras que o mundo as ensinou a usar. Às vezes precisamos de um espelho doloroso para vermos nossa verdadeira face. Meses depois, a concessionária Imperium havia se transformado completamente. Ela se tornou conhecida não pelos carros que vendia, mas pela forma como tratava cada pessoa que entrava pela porta. Heitor implementou uma política revolucionária. Cada funcionário passava uma semana por ano trabalhando em diferentes setores, incluindo limpeza e manutenção, para entender que não existe trabalho pequeno, apenas pessoas pequenas em suas atitudes. Rafael foi promovido a coordenador de logística, supervisionando uma equipe de 15 pessoas. Everaldo virou referência em manutenção preventiva, sendo convidado para dar palestras em conferências do setor. E aquelas 3 vendedoras, Morgana, Fabiana e Letícia, se tornaram mais que profissionais de sucesso. Tornaram-se guardiãs de um legado, defensoras da dignidade, espalhadoras de bondade. Num final de tarde, Valdecir visitou o túmulo de Augusto pela primeira vez desde que recebera a carta. Ele colocou flores frescas e se ajoelhou na grama úmida. Consegui, velho amigo.
Encontrei meus Valdecirs. E eles vão encontrar os deles. Sua semente virou uma floresta. E essa floresta vai continuar crescendo muito além de mim, muito além de todos nós. Obrigado por ter acreditado em um faxineiro assustado quando ninguém mais acreditava. Você salvou muito mais que uma vida. Você salvou a ideia de que bondade pode mudar o mundo. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de dourado e rosa. E naquela luz suave, Valdecir sentiu uma paz profunda. O círculo havia se completado. O legado estava seguro. E em algum lugar da cidade, em uma concessionária, em um abrigo, em um escritório de transportadora, pessoas estavam sendo vistas, realmente vistas, talvez pela primeira vez em suas vidas. Porque Augusto plantou uma semente. Valdecir cultivou uma árvore. E dessa árvore nasceram milhares de outras sementes, voando para cada canto, prontas para germinar em corações abertos, em mentes dispostas a entender que cada pessoa, absolutamente cada pessoa, tem valor infinito. E essa verdade simples, mas revolucionária, continuaria ecoando por gerações.